Chegou o momento de escolher a escolinha para o seu filho. A gente fica muito preocupado com a questão da educação infantil, né? E é por isso que o Amor de Mãe vai te ajudar. A gente trouxe aqui hoje a educadora Patrícia Furlaneto, que vai estar dando umas dicas pra gente de como a gente pode fazer para escolher a escolinha para os nossos pequenos. Tudo bem, Patrícia? Tudo bom, Jane? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. E se a gente puder ajudar, né? Com certeza, aí muito. Mesmo porque você já está na área da educação há quantos anos? Há mais de 20 anos que eu trabalho com educação, com inclusive a organização e consultoria dentro das próprias escolas, né? Olha que bacana. Para trabalhar todo o desenvolvimento pedagógico das escolas. E há 3 anos está na frente da coordenação do curso de pedagogia da Unifeop. Que bacana. E Patrícia, a pergunta que não quer calar, né? Vamos colocar a criança na escola. Qual o melhor momento que a mãe saiu daquele período que fica em casa, ela vai voltar a trabalhar? Berçário, pititinho. Como que a gente trabalha essa questão? Tem algumas questões que a gente precisa pensar, começar a pensar na gravidez. É bom, né? Já começa a pensar. Engravidou, já começa o planejamento escolar. Né? Se você tem possibilidade de permanecer com o seu filho um tempo maior, ótimo, né? Faça isso, porque é um momento de interação social, de integração, de vínculo, de construção de vínculo da mãe com o filho. Mas nós vivemos a realidade, e muitas vezes na nossa realidade, deu 4 meses, a nossa licença maternidade acaba e nós temos que voltar a trabalhar e temos que colocar os nossos filhos em locais próprios, apropriados para cuidar do desenvolvimento, porque você vai terceirizar o desenvolvimento do seu filho, né? Você vai trabalhar junto com esse grupo de pessoas. Então é importante que você conheça essas pessoas. Quem é esse grupo? Quem é essa equipe que vai estar com o seu filho, às vezes 8 horas por dia. Mais que você mesma, né? Mais do que você mesma. Então, em relação à educação infantil, houve um avanço muito grande. Porque com a BNCC, a educação infantil, ela ganhou, né, direcionamentos, diretrizes, currículos, que faz com que haja uma organização nacional, né? Hoje você tem essa referência, que é todas as escolas devem seguir essas diretrizes, né? Isso é um lado positivo, porque com a tecnologia você pode, inclusive, buscar essas diretrizes e tentar entender melhor o que essas escolas vão fazer com o seu filho no desenvolvimento dele. O ponto principal, além desse, é você procurar escolas que tenham sintonia com você, que você perceba naquele ambiente similaridades com a sua casa, como eles estão organizados. Não só equipamento, né? Porque muitas vezes nós vamos nas escolas, nos berçários... Tem parquinho, você tem aquilo. Tudo, mas né? Tem ambientes humano, né? lúdicos, maravilhosos. Mas e aí? Né? Quem são os profissionais que estão cuidando do meu filho? Né? Como que essa equipe é capacitada? Coordenada. Quem é? Né? Como se dá a gestão desse berçário, dessa escola? Agora vamos segmentar, vamos falar de primeiro ensino público, porque em muitos lugares a mãe mora num bairro, então de acordo com a localização dela, ela é indicada para tal escolinha. Tá tudo bem, a gente não pode, tem que ser ali que o meu filho vai estudar. O que eu tenho que olhar, como eu posso de repente estar ajudando? Eu não gostei muito disso, mas eu gostaria de conversar para de repente a gente trabalhar junto aquilo. Como que deve ser o papel da mãe? Ok, na escola pública eu não tenho essa possibilidade da escolha de um direcionamento pedagógico ou psicopedagógico da escola, mas eu tenho sim a possibilidade de conhecer essa escola, de conhecer a equipe da mesma forma que a privada. A escola pública, ela é tão sua, né, quanto uma escola, você tem tantos direitos quanto numa escola privada. Você vai lá, você vai conhecer a coordenação, você vai conhecer a direção da escola, você vai conversar com as professoras, tem que lembrar que você tem uma equipe de educadores, de profissionais da educação que trabalham dentro dessas escolas infantis da prefeitura, capacitados, mas que a gente tem que acompanhar.
né? Então, a presença diária, não dá para ser todo dia por causa do horário do meu trabalho. Ok, então, semanal, que as professoras conheçam você, né, como mãe, que conheçam, acompanhem com a mãe o desenvolvimento da criança. Hoje, as escolas oferecem portfólios de desenvolvimento para os pais. Então, os pais acompanham, olha, hoje seu filho conseguiu dar um passinho, ele engatinhou, ele conseguiu comer, ele desenvolveu a coordenação para chegar até a boca. Isso quando a gente está falando de educação de primeira infância, né? Quando você vai para a pré-escola, né? A criança já está desenvolvida, ela já se comunica, isso, né? que ela já está se comunicando. Aí você tem outras preocupações na hora da escolha da escola, né? Aí você tem que trabalhar e conhecer o quê? Essa equipe de professores, ela tem que concepção pedagógica? Mas eu não sou educadora, eu não sei qual é. Na forma como o coordenador, o proprietário da escola, a diretora da escola, a forma como ela falar, mesmo sendo leigo, você vai entender. Se é uma escola que trabalha com a ideia de liderança, né, você vai ter uma educação que vai desenvolver autonomia e liderança nas crianças. Então, não tem como, vai ser incongruente se dentro da escola ela desenvolve autonomia. Então, a criança vai lá, pega algo e ela tem que resolver aquele problema. E se estiver errado, ela tem que devolver no lugar. Então, ela ficou o dia inteiro nesse tipo de desenvolvimento. Aí chega em casa, nada pode. Tem regras muito determinadas. Então, num período do dia, ela... vamos dizer, dá um choque na cabecinha da ela criança. está sendo incentivada a desenvolver a autonomia e depois em casa a bloquear ou vice-versa. Então isso gera uma confusão na cabeça, porque a criança não sabe o que ela pode, o que ela não pode fazer, porque na escola ela pode, em casa ela não pode, ou em casa ela pode e na escola ela não pode. Então a escola ela tem que ter uma filosofia semelhante. Hoje, né, há uma preocupação muito grande com a questão religiosa, por exemplo, né? Então, assim, eu sou religioso e eu quero que meu filho tenha uma educação religiosa. Você vai ter que procurar uma escola com educação religiosa. O outro ponto que é importante também os pais levarem em consideração, principalmente aí, muito nas escolas privadas, o que você está pagando, né? Para que serviços? Porque é muito simples. Eu vou lá e pago a mensalidade. Não, peraí. O que essa escola tem direito aqui? Tem direito aqui, sabe? Assim, eu vou lá naquele clube, eu tenho direito aqui, né? Então, assim, a escola vai me oferecer alfabetização bilíngue? Ok, eu quero alfabetização bilíngue. Não é que... Não é uma aulinha, não. Quero que fale. Eu quero alfabetização, eu quero que meu filho aprenda a falar 2 línguas. Outro ponto é a alimentação, né? Então, assim, a escola vai oferecer alimentação. Ok, que tipo de alimentação? Porque hoje... Não quero que meu filho come bisnaguinha, exatamente, né? É totalmente possível. As pessoas, pela própria internet, né? Olha, eu não quero que o meu filho, até determinada idade, coma carne ou açúcar branco, né? Só quero o açúcar das frutas. E isso a escola tem que respeitar e ter essa ação também. Se ela falar, não, isso a gente não vai cuidar e a criança vai comer o que todas as outras crianças comerem... Opa, peraí. Tudo bem? Onde é o meu direito? Exatamente. Tudo bem para mim ou não? Então, essas coisas todas têm que ficar claro. O que é importante que os pais entendam que não é só o professor. O professor é um profissional da equipe de profissionais que cuida da formação do seu filho. Só para a gente poder finalizar, então assim, a gente falou muito da escola pública, na escola particular, privada. Então, na hora de eu escolher, o que eu tenho que analisar é o tipo de educação que eu estou dando para o meu filho na minha casa, ou como eu quero educá-lo, qual é a escola que mais se aproxima disso. Isso. Por exemplo, eu quero que meu filho tenha aula de musicalização, vou buscar algum que tenha música. Perfeito. Quero que meu filho aprenda a cozinhar, ter autonomia, vou procurar alguém que tenha aula de mestre Cuca. Então, assim, e o mais legal, você enquanto educador, você enquanto cuidador dessa criança, porque às vezes é vó, às vezes é tia, você
introduzir. Vai na escola, conversa com a direção, faz aquele período... Esteja presente. Exatamente, né? Faça parte, vocês Faça são parte. Um corpo. Isso. Onde o bem comum é a criança. Você tem a equipe de profissional e tem o pai, né? O responsável. Sim. Na escola pública é muito comum, e a gente trabalha isso com os nossos estudantes, quer dizer, são os responsáveis pelaquela criança, né? Porque pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tia, pode ser avô, pode ser irmão mais velho, mas quem é a pessoa responsável pelaquela criança? E quanto maior a sinceridade, o diálogo com esse pai, você, como educador, você pode auxiliar os pais. E os pais, como pais, podem auxiliar os educadores, né? Então, nas escolas públicas é importante. Você tem conselhos de pais e responsáveis. Participe de reuniões de planejamento. Ela é aberta, você pode participar. E dar palpite. E dar palpite, perguntar, compreender. Ajudar. Né? Eles pedem para ser amigos da escola. Pois é, né? Então isso é muito importante. E na privada a mesma coisa. Não é porque você paga que você pode desaparecer desse cenário. Pelo contrário, né? Você tem que estar junto, inclusive para ver o que está mais sendo... de cobrar aquilo que foi prometido. Exatamente, né? O que está sendo desenvolvido com o seu filho, porque ele fica lá o dia inteiro. Educação é coisa séria. Muito séria. É para a vida. E um país que tem educação, gente, vai para frente. A gente tem que investir realmente na educação. E é por isso que a gente quer falar sempre sobre isso aqui no Amor de Mãe. Porque você, educando o teu filho de pequenininho, ele vai para o caminho do bem, a educação, ele gostando, despertando o gosto do estudo, da leitura, curiosidade, a criança não vai sair para outro caminho, ela vai querer ficar focada ali. Ai, foi uma delícia nosso bate-papo, quero conversar mais, viu? Vamos pegar outros assuntos aí. Estou à disposição, os nossos professores também. Qualquer assunto ligado à educação, fique à vontade em nos convidar, que a gente vem aqui com todo prazer. Muito obrigada. Esse é o nosso lema, é mão dadas e caminhando juntas. É isso aí. Obrigada, Jeane.